Muito bem, meus irmãos, eu sei que o horário passa rapidamente. Hoje é culto de Santa Ceia. Temos alguns minutos, quem sabe uma meia horinha, um pouquinho mais, para ministrarmos a palavra do Senhor. E eu gostaria de pedir ao pessoal para colocar ali. Nós queremos ler nesta noite 2 Crônica. 2 Crônica, nós estávamos... Interessante que eu estava meditando nesse texto durante esses dias. E ontem à noite, junto com minha esposa, nós ainda ligamos ali para ouvir uma mensagem. E realmente parece que confirmou o que estava no meu coração, né? 2 Crônica, capítulo 31. Capítulo 31 de 2 Crônica. Você vai abrir aí, capítulo 31 de 2 Crônica. Eu quero falar um pouquinho sobre o tema: algumas atitudes para neutralizar o inimigo. Algumas atitudes para neutralizar o inimigo. Nós observamos ali o texto que eu gostaria de ler, não sei se o tempo dá, 31, do versículo 1 até o 20, do versículo 1 até o 20. Esse texto que é rico, o livro de Crônica, desde o capítulo 29, é muito rico. O capítulo 30, o capítulo 31, enfim, o capítulo 32, são muito ricos esses livros. Porém, realmente nós temos palavras, nós temos lições aqui sobeja para o nosso dia a dia. Vamos ler o texto sagrado, todo ele junto. E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares para todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruísse. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. À frente. Estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes, levitas, segundo as suas turmas, cada um segundo os seus ministérios. E aos sacerdotes levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a porta da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das luas novas e das solenidades, como está escrito no livro da lei do Senhor. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigos, mosto, azeite, mel, de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Nós vamos logo correr, vamos botar o 19 e o 20, porque o horário é rápido, 19 e o 20. Também dentre os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos dos arrebaldes das suas cidades, em cada cidade havia homens que foram designados pelos seus nomes para contribuírem as porções a todos os homens, entre os sacerdotes e todos os que estavam contados entre os levitas. Paramos por aí? Podem sentar nesse momento. Eu ainda quero depois ler o versículo 12. E do versículo 12, nós lemos o versículo 31. Meus irmãos, o texto que eu quero frisar nesta noite e que eu quero trazer em memória é que desde o capítulo 29 até o capítulo 31 do livro de Crônicas, nós vemos a atuação importante do livro do rei Ezequias, que assume o reinado. Quando nós observamos este rei,
nós vimos que ele veio de um mau reinado, ou seja, o seu pai era o rei Acás. E o rei Acás fez o que não era bom aos olhos do Senhor. Até então nós vimos um reinado diferente, porque Acás, no final da sua carreira, ele teve bastante dificuldade para reinar. E também atendeu alguns ídolos, levantou altares aos outros deuses, de uma forma assim, que ele fez assim mal aos olhos de Deus e a todo o povo de Israel. Agora no capítulo 29, quando o rei Ezequias assume o trono, que Acás morre, ele muda toda a atitude, toda a situação. O capítulo 29, bota ali para mim o capítulo 29 do livro de Ezequias, capítulo 29, 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. 29 anos em Jerusalém, diz o texto aqui. E era o nome de seu pai, de sua mãe Abias, filho de Zacarias. Continua. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Interessante que é da linhagem de Davi. Conforme a tudo fizera Davi, seu pai. É importante observar que quando entra um líder, quando entra um homem de Deus no reinado, quando tem um homem de Deus na casa, as coisas podem mudar. Quando nós tomamos o princípio de fazer o que é reto aos olhos do Senhor. O texto vai nos dizer, aqui o texto vai nos dizer, que Ezequias assume o reinado e começa a limpar a casa. Ezequias assume o reinado e começa a trazer novamente limpeza. Diz o texto que ele vai em busca dos levitas, traz o levita, limpa a casa do Senhor. Os levitas estavam abandonados, limpa a casa do Senhor. E aí ele vai através dos sacerdotes também. Ele começa a oferecer holocausto ao Senhor para agradar novamente. Por muito tempo fazia com que Israel, com que o povo de Judá não adorava mais a Deus, oferecendo sacrifício em honra ao Senhor. Porém, Ezequias muda a situação. Quando eu e você mudamos a situação da nossa casa, há mudança e Deus vem ao nosso encontro, não é verdade? Nós observamos o texto, irmãos. Eu vou depois caminhar algum ponto que eu observei aqui. Nós observamos desde o 29 ao 31. São os textos que eu estou ministrando nesta noite. Nós vimos aí a atuação sobeja, a atuação maravilhosa do rei Ezequias. E diz o texto sagrado que quando ele foi em busca dos levitas, foi em busca dos sacerdotes e novamente voltou a cultuar a Deus, edificou, estabeleceu culto a Deus, foi embora. E quando ele mandou então um pregão para todo Israel, para novamente trazer em memória a Páscoa, quando ele manda em todo Israel, alguns subestimaram, riram, não deram muito valor, mas mesmo assim, ele não olhou pela contrariedade, mas ele continuou fazendo aquilo que Deus lhe havia ordenado. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós temos um objetivo, Deus nos usa para certas coisas, nós temos as imagens contrárias, a contrariedade, o espírito contrário. Porém, quando nós temos precisão e determinação, Deus abençoa a nossa atuação. Como Ele está abençoando nesta noite, como Ele tem abençoado a nossa casa. Mas nós vamos observar aqui uns textos muito importantes, irmãos. Nós primeiramente observei aqui no capítulo 12, no capítulo do versículo, ou seja, Efésios 6 e 12, que diz assim: a Bíblia nos ensina que não devemos lutar contra a carne e o sangue. Quando o rei Ezequias, ele faz tudo isso, de repente, diz o texto, que o Senaqueribe, rei da Síria, se levanta contra Israel e vem direto para lutar contra Ezequias. Quando ele vem para lutar contra Ezequias, diz o texto que a primeira atitude do rei Ezequias foi ir em busca dos maiorais, dos homens, daqueles que estavam ao seu lado, e foi fechar as águas.
tampar as águas, porque havia muitas águas em Israel, e ele começou a tampar as águas para que o inimigo não tivesse água para tomar. Essa foi a primeira atitude do rei Ezequias, fechar as águas. O que é que eu quero frisar com isso? Quando eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo nos levou a ministrar, e ministrou no nosso coração, sobre quando o inimigo se levanta contra nós, que somos homens e mulheres de Deus, que temos um manancial de água na nossa vida, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo. O que é que temos que fazer, meus irmãos? Fechar as portas. Amém? Fechar as portas. Não permitir que o inimigo venha tirar aquilo que Deus já tem nos dado. Não devemos, alimentar o inimigo. Mas de que forma, pastor? A primeira atitude do rei Ezequias foi tampar as águas. As águas eram manancial, as águas eram muito. Quando o inimigo via que havia muita água, ele poderia preparar uma emboscada. O inimigo sabe que a presença de Deus é na minha e na tua vida. O inimigo sabe que há águas do céu cristalina sobre nossas vidas. E a primeira coisa que ele faz é querer impedir que esta água flui na minha e na tua vida. Porém, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Tampa as águas para que o inimigo não tome. Deus deu para ti, guarda, tampa. Não alimente o inimigo. De que forma, pastor? Alimentar o inimigo com pecado, com murmuração, com contenda, com mentira. Não alimente o inimigo, tampa. Louvá a glória. Não deixe ele beber da fonte tua. A fonte tua é para abençoar. A fonte tua não é para dar lá lugar para o inimigo. Em primeiro lugar, o inimigo vem para tomar as nossas águas. Ezequiel disse, vamos tampar. A unidade era tanta, meus irmãos, que os homens, os sacerdotes, os maiorais foram, até o povo foram com Ezequias ajudar a tampar as águas. Aleluia. E aí o inimigo se levantou contra o rei Ezequias, e diz o texto sagrado que ele se levantou, falando que nenhum rei sobrevivia diante deles, porque eles já tinham destruído muitas nações, e quiseram amedrontar Ezequias. Mas vamos observar algumas atitudes aqui, que eu anotei aqui rapidamente. Primeira atitude que eu anotei aqui, atitude para neutralizar o inimigo: não alimentar os inimigos. Aleluia. Quantas vezes, olha para mim, ele quer roubar o que você tem. Quantas vezes ele quer tirar a paz que você tem. Quantas vezes ele quer tirar a fortuna que você tem. Quantas vezes ele quer tirar o manancial de água que é rico na tua vida. Aleluia. Quantas vezes. Mas a primeira atitude, versículo 24, diz assim: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra ele, contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tampar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajuntaram, assim, muito povo, e se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois dizia, porque viriam os reis da Síria e achariam água. Meus irmãos, quando Ezequias soube que Senaqueribe vinha contra eles, tampou as fontes das águas. E o que é as fontes das águas, pastor? É o sustento. É o sustento. A fonte das águas é o sustento. Uma nação sem água não era nada. Ele podia trancar as águas e acabar com toda a nação. A fonte das águas é o sustento. E eu trago isso para a nossa vida espiritual. A fonte das águas espiritual é o nosso sustento espiritual. É a nossa sobrevivência espiritual. É a nossa vivência do dia a dia espiritual. A fonte das águas. Olha para mim nesta noite. Tem fonte de água na tua vida? Eram muitas águas. Tem fonte de água nas tuas vidas?
Tem um grande manancial na tua vida. Isso que tem na tua vida não é para sustentar o inimigo. E Amanda, é sério. Não é para sustentar o inimigo. É para você abençoar as vidas. Não é para sustentar o inimigo, mas é para você encher as pessoas de graça, de paz e de alegria. Então tampa essas fontes, não alimentando o inimigo. Olha para alguém e diga: tampa esta fonte, não alimentando o inimigo. Vamos para o outro, rápido, porque as horas correm, a gente tem que ir correndo aqui, não é verdade? Diz o texto, capítulo, segundo ponto, segunda atitude dele. Nós observamos aqui que ele tinha que fortalecer todo o povo, diz o texto, e ele cobrou ânimo. Aqui na versão contemporânea diz que ele cobrou ânimo. Então ele se fortificou, deu ânimo ao povo. No versículo 8, vamos ler no versículo 8, o capítulo 29, eu acredito que é o 29, 8, vamos ver. 31:8, eu creio que é. Vendo, pois, Ezequias, os príncipes, vendo aqueles montões. Não é o 29, vamos ver se é o printer 28, eu estava lendo. 32:7. 32:7, isso aí. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que? Do que? Do que? Do que? Há um maior conosco do que com eles. Irá. Aleluia! Demanda. Aleluia! Aqui nós vimos, irmãos, nós vimos nesse texto aqui, nós vimos que Ezequias animou o povo e fortaleceu o povo, cobrou ânimo com a palavra de Ezequias. 7 e 8, vamos botar o 8 também nesse versículo 8 também do 32. E ele diz assim: com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para nos guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Com eles está o braço da carne. E olha, com ele está o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor. Esta batalha, irmãos, escute. Olá, Yassé. Momento de Deus na nossa vida. Eu estava pensando, Ezequias animou e fortaleceu o povo, e o povo cobrou ânimo, tomou ânimo. Escuta, eu e você, quando eu li esse texto, pastores, o Senhor falava forte comigo: eu, pastor Zilmar, você, minha irmã, você, meu irmão, que está na sua casa, você tem que ter uma palavra de Deus para o povo, para a tua casa, para a tua família. Aonde você anda, você tem que ter uma palavra de Deus com ele. Olha, povo, com eles está o braço da carne. Eles estão lutando por suas forças próprias, por suas armas naturais, mas nós temos as armas de Deus na nossa vida. Nós temos o braço do Senhor. A mesma coisa que fez Davi, quando Golias disse: o que tu vem a mim com pedra? Com essas pedras, tu pensa que eu sou o quê? E Davi disse para Golias: tu vens a mim com espada e com lança. Glória! Tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia.
Senaqueribe desaforou o rei de Israel. Achou que tinha vencido muitas batalhas, mas não sabia que Ezequias tinha um Deus todo poderoso, não é verdade? Observamos aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10, nós vimos o irmão ler o texto. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Escuta para mim, está faltando ânimo na tua vida? As adversidades estão te desafiando? O inimigo está te desafiando? Está faltando ânimo? Levanta a tua mão e ergue, porque contigo está o Senhor. O teu braço é fraco, a tua atuação é fraca, mas aquele que está conosco é maior. Peleja por nós, está do nosso lado. Ei, 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 olha para o Senhor nesta noite. Aleluia. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há muitas pessoas nesses dias que estão se desanimando, estão querendo largar, estão correndo da batalha. Há muitas pessoas que estão fugindo, porém nesta noite Deus está aqui. Fortalece-te no Senhor, toma posição de vitória, porque conosco está aquele que é Deus, está conosco o Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu observei aqui que nós não podemos deixar o inimigo prevalecer sobre nós. Não podemos deixar o inimigo lançar também desânimo em nossas vidas. Muitas pessoas, pastores, não querem mais orar, estão desanimados, parece que não tem mais força, parece que as adversidades têm sucumbido sua vida. Não, 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 não. Enquanto você levantar, Deus vai pelejar por você. Quando você crê no Deus poderoso, Deus vai agir na tua frente. Tira o desânimo nesta... Meus irmãos, nós não podemos deixar de orar. Não podemos deixar de ler a palavra. São as armas necessárias que nós tomamos para vencer. Quando nós oramos, nós cremos no Deus poderoso, estamos diante dele. Não podemos parar de orar. Nós demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Vamos para mais um ponto aqui. Outro ponto, ou atitude do rei. Tinha que tampar as brechas. Oh glória, oh glória. Oh glória, maravilha. Tinha que tampar as brechas. Pastor Silas tem o texto aberto aí para ler para nós aí. Tinha que tampar as brechas, os muros e as brechas. O mais importante é que ele não tampou só as brechas, que ele tampou as brechas e fez um outro muro. Oh glória, uma proteção, e fez um outro muro. 32:5, vamos lá. 32:5, segunda crônica 32:5. Leemos ali então. E ele se animou, e edificou todo o muro que quebrou, todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Versículo. E pôs capitão de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e fortaleceu-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, ei glória, e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. Há um maior conosco do que com eles. Há um maior conosco do que com eles. Esforçai-vos, não deixe as vozes contrárias te amedrontar. Não deixa as vozes contrárias querer te fazer fugir, te desanimar. Não deixa. Se você está servindo a Deus, se você está em Deus, se você conhece Deus, não deixa as vozes contrárias te amedrontar. Esforça-te, porque Deus é contigo. Aleluia.
Aleluia. Atitude do rei Ezequias. O que é que Deus quer de nós? Olha para mim. A força do mal é muito, mas o que é que Deus quer de você? Atitude positiva. Atitude positiva que Deus quer de nós. Deus quer de mim e de você atitude positiva, pastor. Porque o inimigo está lançando aí as setas, as vozes contrárias, as flechas. Mas se eu tiver atitude, resistir o diabo. Resistir o diabo. Resistir o diabo. Resistir o diabo. Marabagachai. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo. Resistir o diabo. Ele unge como leão, mas não é leão não. É basura. Ele runge como leão, mas não é leão não. O leão da tribo de Judá está conosco aqui. Ele runge como leão, mas não é leão não. Diga para alguém: o leão da tribo de Judá está conosco. Ele só unge, mas ele vai sair em retirada. A ameaça do Senaqueribe era forte. Tinha vencido muita batalha, mas ele não sabia que estava agora enfrentando, não era mais um Acaz, nem tampouco Manassés que depois veio, mas agora era um Ezequias que conhecia Deus e que fazia o que era reto aos olhos do Senhor. O inimigo tem que entender que agora ele não está ameaçando uma Maria, um João, um Pedro, um Zilmar, um Calinho, um Adriano, um Júnior, não. Ele está ameaçando alguém que conhece a Deus, que conhece o Senhor. Aleluia! Eu sinto a unção de Deus. Interessante que esse texto eu estava meditando durante a semana. E ontem, quando eu estava em casa, fui descansar e fui ouvir uma mensagem junto com a minha esposa. E no começo eu comecei a falar, eles falaram sobre atitude. Eu disse para ela: essa mensagem que eu estou meditando. Interessante, cara. Aleluia. Vamos ler todos juntos aqui. Texto. Esforçai-vos. 1, 2, 3, junto. Porque todos juntos, a última parte. Porque há um maior conosco do que com eles. Mais uma vez, por quê? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, observando esse texto, nós precisamos tampar as brechas. São as brechas que precisam ser tampadas. São as brechas que o diabo quer entrar. Vamos ler Efésios capítulo 4, 27. Bota lá para nós, Efésios 4, 27. São as brechas que precisam. Olha ali, ó. Todos juntos. Não deis lugar ao diabo. São as brechas que precisam ser tampadas. Ele quer entrar. O rei Ezequias tampou todas as saídas de água. Não deixou nenhuma para o rei tomar, nem para o inimigo entrar. Tampe as brechas, porque as brechas estão tampadas. A bênção de Deus é para você. A bênção de Deus é para você. Quando a mulher chegou perto de Eliseu e disse: olha, o meu marido morreu e os credores vieram tomar o meu filho. Oh glória! Oh glória! E os credores vieram tomar o meu filho. E aí o profeta disse: que tenho eu? O que tens em casa? E ela disse: não, tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Irá, tens azeite? Tens azeite? Tens azeite?
A tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Tens? Aí o profeta disse, vai, procura todos os teus vizinhos e pede vaso emprestado, não pouco, muitos. E saiu ela e os filhos buscar vaso. Graças a Deus que, de certo, ela tinha comunhão com os vizinhos, não é verdade? Estava bem com os vizinhos. Saiu buscar vaso de um lado para o outro. E encheu a casa de vaso. Aleluia! E aí o profeta disse, sabe o que o profeta disse para ela? Agora vai, fecha a tua porta. Mandarabagai. Fecha a tua porta. A bênção é para ti. Fecha a tua porta e enche. Não deixa a porta aberta, não. Fecha a porta e começa a encher os vasos. Fecha a porta e começa a encher os vasos. Fecha, porque vai. E ela começou a encher. Terminou o vaso, mas não acabou o azeite. Aleluia! Terminaram os vasos, terminou. Não tem mais. Mas o azeite não parou. Diz o texto que o azeite parou. Se tivesse mais vaso, corria mais azeite. Se tivesse mais vaso, corria mais azeite. Terminou os vasos, mas o azeite só parou. Fecha as portas, porque a bênção é para você. Fecha as portas. Não conta muita coisa não das bênçãos que Deus te dá. O inimigo às vezes quer roubar. Não conta muita não. Às vezes tu queres aparecer com o que Deus... Não apareça não. O que Deus está dando é para você. Não conta muito não. Fecha as portas. A bênção é para você, para a tua casa, para a tua descendência. Fecha a porta, fecha as brechas, porque Deus quer te enriquecer cada dia mais. Aleluia! Não dei lugar ao diabo. Meus irmãos, damos lugar ao diabo quando pecamos, quando somos incrédulos, quando somos negativos, quando não perdoamos, quando murmuramos, quando falamos mal do irmão. Aí nós demos lugar ao diabo. Não dei lugar ao diabo. A tua boca não é para murmurar, não é para murmurar, não é para falar mal do irmão. Não, a tua boca é para glorificar o nome do Senhor. Não dei o lugar ao diabo. Fecha as brechas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pena o nosso horário, já chegou. Temos mais aqui. 1 Pedro 5,8. Observamos ali, bota ali Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. O que é que nos diz assim? Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. É isso que o diabo faz. Eu sempre tenho dito que nós não podemos brincar de ser crente. Sabe? Não brinca. Ou você é salvo ou é perdido. Ou você é cheio de Deus ou não é. Não brinca de ser crente. Sabe por quê? Porque o diabo é diabo. E ele não tem pena de ninguém. Certo? Diabo é o diabo, ele não tem pena de ninguém. Então não brinque. Se revista do poder de Deus e vença o maligno em nome do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto que eu ouvi ser aqui, mas eu já vou parar porque não tem mais tempo. Outra atitude importante para nós barrar o inimigo, neutralizar ele, é preciso se esforçar. Versículo 6 diz assim: pois os oficiais de guerra sobre o povo e reuniu-os na praça, nós lemos ali, da porta da cidade, e lhe falou ao coração dizendo: sede forte e corajoso, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão, nós lemos ali, que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. Nós observamos aqui que nós precisamos ser força, se esforçar, irmão. É difícil, precisa ter renúncia para jejuar,
precisa ser renúncia para orar, precisa ter renúncia às vezes para acordar pela madrugada, precisa ter renúncia para todas as coisas, mas nós temos a força do Senhor conosco. Quando a renúncia, quando a dedicação, a força do Senhor está conosco. Esforçai-vos, não desvaleça a força de ninguém, porque quando você se esforça, Deus abençoa a minha vida, abençoa a tua vida, abençoa a tua família. Então tenha força, esforça, né? Com Ele está os braços do Senhor. Eu estou correndo, mais um ponto aqui para me parar. Só estou pulando, né? Por último ponto, eu quero frisar aqui. De que forma nós vamos parar o inimigo? Tendo que orar. A oração é a base. Diz o texto: porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Aleluia. Oraram, se colocaram diante de Deus e oraram para receber a vitória. Não precisou ninguém se esforçar, basta oração. Diz o texto: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao Senhor. Vamos ver o 21. Então o Senhor, vamos ler todos juntos, nós vamos concluir já. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes, e os capitães dos arraiais do rei da Síria. E envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. O Deus nosso pelejou. Diga comigo: Deus vai pelejar. Deus vai pelejar. Aleluia. Diga comigo: qual é a atitude que eu devo tomar diante das ameaças? Orar. Orar. A atitude que eu devo de tomar é orar. Buscar ao Senhor diante das ameaças. As ameaças vêm, mas quando você coloca o joelho no chão, quando você toma posição para orar, você não precisa levantar o braço, nem guerrear. Embora que ele preparou, escute, ele preparou os soldados, ele preparou todos armados, tudo ele preparou. Ele não deixou de fazer a parte dele. Nós não podemos, pastores, deixar de fazer a nossa parte. Ele não deixou de fazer a parte, ele preparou todo o povo, armou, colocou arma na mão de todo mundo, preparou eles. Mas primeiro ele foi orar. Aleluia. Olha para mim, quantas vezes o inimigo te ameaça? Quantas vezes o inimigo quer te esculpir? Quantas vezes tu pensas que vai morrer e vais perecer? Mas quando tu coloca o joelho no chão, leia, oh glória, quando tu jovem, quando tu adolescente, quando tu jovem, quando tu adolescente, coloca o joelho no chão, saiba, Deus peleja por ti e por mim. Ah, quantos trama invisível, pastores, tramas invisíveis. O inferno se prepara emboscada para vir diante de ti da tua casa. Mas por aí abaixo. Mas tu coloca o joelho no chão e Deus sopra e desvia toda a trama. Escute, quando o rei da Síria se preparava, se reunia para destruir Israel e preparava as emboscadas, o texto sagrado diz que Eliseu recebia a revelação da parte de Deus. Eliseu estava lá em Dotã. Lá em Dotã estava Eliseu. E quando ele se levantava e preparava as emboscadas contra o filho de Israel, quando chegou um dia, ele disse: não, mas eu vou pegar esse homem. Eu vou matar esse homem, eu vou destruir. Pegou todo o seu exército, foi até em Dotã, rodear a casa de Eliseu. E o moço de Eliseu acordou cedo e olhou aquele exército e ficou assustado. Chamou Eliseu e Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E ele, quando foi aberto os olhos, ele viu um exército celestial.
Escuta, irmãos, as emboscadas contra ti, mas quando você coloca o joelho no chão, Deus manda um exército. Deus manda um exército para te proteger e para te dar livramento. O exército, Senhor, está conosco, não é verdade? Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Vamos ficar em pé, não dá mais tempo, já passou o horário, nós vamos parar por aqui. É um assunto que tinha que pregar com mais calma, mais devagar, né? Mas vamos fazer o que o tempo corre rapidamente. Eu quero orar por alguém que está, quem sabe, nesta noite. Quem sabe está com medo de algum ataque. Quem sabe está sendo ameaçado nesta noite e quer vir aqui à frente. E vem, eu quero orar. Deus está chamando você para você tomar atitude neste dia. Sai do teu lugar. Deus quer atitude. Deus quer que você tenha vitória. Deus não te chamou para pelejar, para derrota, mas para vitória. E Deus quer te dar vitória. Tem alguém que quer uma grande vitória, está passando por grande luta, por grande desfecho e quer receber da parte de Deus? Vem rapidamente, nós vamos logo parar. Tem alguém? Ou levante a mão onde você está, nós vamos orar por você. Está vindo alguém aqui, está vindo mais alguém. Venha rápido, venha rápido, venha rápido. Deus está aqui para pelejar com você. Quem sabe tu estás passando por um momento de ameaça, de luta. Quem sabe tem alguém que também quer receber Jesus, quer voltar para Jesus desta noite, quer aceitar de volta. Venha em nome de Jesus, venha em nome de Jesus. É uma palavra que Deus está te animando nesta noite, dizendo vem. Quem sabe alguns pastores já desçam ali, pois já vamos ministrar a Santa Ceia, já vamos ministrar a ceia. É um culto de ceia, um culto de comunhão. Já vem algumas pessoas ali, vamos orar, mais alguns que desejam vir à frente. Venha em nome de Jesus. É o momento da vitória tua. Quem sabe você está sendo ameaçado. O texto diz que o rei da Síria ameaçou Ezequias, mas não sabia que ele estava confiante em Deus. Que maravilha! Quando nós confiamos em Deus, mesmo que somos frágil e pequeno, aleluia. Temos pessoas ali voltando para gente. Mesmo que somos frágil e pequeno, mas Deus está conosco. A vitória é certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pastor Jorge, vem cá orar, pastor Jorge.